Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube. Olá, eu sou Claudine Aia e eu estou aqui para apresentar o nosso 19º episódio do Pali Papers. Como todo mundo sabe, educação em cuidado paliativo é um desafio, não apenas no Brasil, mas no mundo afora. E tão grande é o desafio quanto é a necessidade da gente desenvolver ferramentas, estratégias de educação nessa área que aproximem os profissionais daquilo que de fato é o cuidado paliativo, mas que também aproximem a comunidade, que aproximem cuidadores, pessoas que trabalham com pessoas doentes, enfim, que existam ferramentas que ajudem a democratizar os princípios dos cuidados paliativos. Nesse sentido, a gente tem, desde o início dos anos 2020, uma ferramenta, uma estratégia muito interessante que foi trazida para o Brasil e que vem sendo replicada e replicada e replicada com muito sucesso. E eu acho que o seu sucesso vem da sua simplicidade, que, ao mesmo tempo, torna acessível o conhecimento, não perde em qualidade. Eu estou falando do curso de Últimos Socorros. E recentemente, agora em 2025, foi publicado o primeiro artigo que fala a respeito da experiência da aplicação do curso de Últimos Socorros aqui no Brasil. Esse artigo chama Primeiras Experiências com os Cursos de Últimos Socorros como Ferramenta de Educação Pública em Cuidados Paliativos no Brasil. Esse artigo foi publicado pela Karen Schmidt, pela Patrícia Maluf Cury, pela Marina Schmidt, pelo Gheorghe Bolli, que eu espero estar falando certo, e pela Janaína Santos Nascimento. E eu tenho um grande prazer de receber uma das autoras e a pioneira nesse tipo de estratégia de educação, a pioneira no curso de Últimos Socorros aqui no Brasil, a Karen Schmidt, que é formada enfermeira e paliativista na Alemanha, é brasileira que morou lá há muito tempo, volta para o Brasil em 2017 e se torna, então, a pioneira e facilitadora dos cursos de Últimos Socorros no Brasil. Seja muito bem-vinda, Karen. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz hoje de estar aqui, de poder apresentar tanto o artigo, mas muito mais do que artigo, realmente essas experiências do curso que a gente teve aqui no Brasil e está tendo aqui no Brasil, né? Porque ele não acaba, ele continua. Isso aí. Esperamos que ele não acabe mesmo, que continue e cresça. E para me ajudar a entrevistar a Karen e falar sobre esse artigo, eu tenho a minha colega, né, minha querida Ana Cláudia Mesquita Garcia. Para quem não lembra, né, faz um tempo que a Aninha não participa aqui com a gente nos episódios, é enfermeira, pesquisadora, docente na Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas, líder do Centro Interdisciplinar de Estudos em Cuidados Paliativos. Eu espero fazer bonito no meio dessas duas enfermeiras. Hoje eu estou aqui numa radical minoria para fazer esse episódio. Muito bem. Eu gostaria, já passando a palavra para a Karen, né, porque eu acho que é o mais interessante desse estudo, desse artigo, é realmente a trajetória que traz até ele e depois a gente falar um pouco desses resultados. Queria que você contasse para a gente, Karen, como foi que você conheceu esse curso de Últimos Socorros na Alemanha, como que surge a ideia de você trazer ele para o Brasil, como foram os primeiros passos, os desafios que você teve que enfrentar e como que isso vai crescendo e você hoje está aí nesse lugar de referência mesmo nessa área. O curso começa aqui no Brasil com um paradoxo, porque apesar de eu ter morado na Alemanha, do curso ter surgido lá, né, o idealizador do curso é alemão, o Georg, eu conheci ele quando eu voltei para o Brasil. Então eu já estava de volta no Brasil quando eu li sobre o curso e falei, uau, essa é uma ferramenta muito legal.
Para quem não conhece, o curso de últimos socorros tem a mesma ideia como o curso de primeiros socorros, de trazer informações básicas para salvar a vida de alguém numa situação aguda. O curso de últimos socorros quer trazer as informações básicas do que fazer ao acompanhar alguém no final da vida. E aí, quando eu li sobre isso, eu falei, isso é muito legal. E eu acho que não é só os alemães que querem saber isso. Tanto que ele já tem em vários outros países na Europa também. Falei, eu acho que os brasileiros também querem saber. Mas estava 2018, 2019, estava ainda naquela época onde cuidado paliativo ainda estava bem menor do que está hoje. Eu falei, será que o povo vai querer falar sobre isso? Será que se a gente trazer isso, né, ofertar, alguém vai querer participar do curso? E aí eu procurei alguém que quisesse fazer comigo, e aí a Vanessa Caram a gente se juntou e falou, vamos fazer um piloto. Vamos ver se isso dá certo por aqui. A gente fez e deu super certo. E aí, com esse piloto, a gente entrou em contato, eu entrei em contato com o Georg e pedi oficialmente da gente trazer o curso também para o Brasil. Ele topou, falou só, Karen, mas você precisa vir para cá para fazer a formação de facilitadora. Né? Você não pode fazer assim do nada. Tá bom, espero minha próxima viagem. Aí veio a pandemia. E para minha sorte, né, a pandemia não foi sorte, mas eu tive sorte dentro da pandemia que com isso as formações foram online. E aí eu não precisei esperar uma próxima viagem ou fazer uma próxima viagem para a Alemanha e fiz a formação online e recebi a autorização da minha dupla não precisar ter feito a formação na Alemanha. Porque normalmente as duas pessoas que dão o curso precisam ter feito. E aí várias pessoas se interessaram em fazer, né, também fazer esse curso comigo. E desde então a gente está tocando. Durante a pandemia menos, porque ninguém mais aguentava falar de morte, bem menos. Mas a partir de 2022, um grupo em Campinas foi pioneiro, né, eles primeiro abraçaram a ideia, então a gente fez bastante cursos em Campinas e depois aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, e em outras cidades. E cada ano que passa vai crescendo mais. Conta pra gente um pouquinho como que é a estrutura do curso. Quanto tempo ele dura, o que ele aborda, qual o público-alvo que vocês têm utilizado? Então, o curso, quando ele foi idealizado, a ideia era trazer realmente essas informações para o público leigo, para todo mundo. E eles na Alemanha também, curso sempre acompanhado de estudos para ver se ele funciona, o que funciona, testaram algumas durações, alguns jeitos de apresentar o curso, e se chegou à conclusão que 4 horas, em analogia ao curso de primeiros socorros, a gente fala muito isso, dessa analogia para entrar na cabeça de todo mundo que uma coisa é tão importante quanto a outra. Então, se eu faço o curso de primeiros socorros, que é de 4 horas, eu faço o de últimos de 4 horas também. Então, ele acaba sendo de 4 horas, ele é aberto para todo mundo, e quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Pode vir gente que trabalha na saúde, podem ser pessoas analfabetas que não sabem ler e escrever. Na Alemanha ele já oferece o curso para crianças, então assim, para todo mundo mesmo. E aí durante essas 4 horas a gente aborda temas como o morrer faz parte da vida, que todo mundo sabe, mas quando a gente se toca disso, né, é diferente. E aí as pessoas olham, sim, todo mundo morre. Para morrer basta estar vivo. Todo mundo conhece essas expressões, mas quando a ficha cai do que isso significa, a gente percebe nas pessoas que opa, agora a gente está falando diferente. Então a gente aborda um pouquinho isso, fala do processo de como reconhecer que uma pessoa está chegando ao final da vida, porque quase ninguém consegue reconhecer. E aí é interessante que as pessoas, elas fazem as conexões. Verdade, meu avô foi assim, com a minha tia foi assim. E aí elas já começam a trazer as experiências do que elas viveram e conseguem entender o que estava acontecendo. É muito bonito também de se ver quando a gente tá no curso. Chama ele às vezes de bate-papo, que a gente está em poucas pessoas para justamente as pessoas poderem trazer as experiências também.
Aí, num segundo módulo, a gente traz um pouquinho do que é cuidado paliativo, então, para tirar essa ideia de que é só no final da vida, né, que a pessoa já está morrendo. A gente fala um pouquinho do que existe no Brasil de cuidados paliativos, e aí já mudou bastante do começo para cá. Quando a gente começou não tinha quase nada. Aí tem a política, as primeiras equipes, então a gente traz essa história também que eu acho muito bonita e é inspiradora para quem nunca ouviu falar, né, de que a gente consegue trazer alguma coisa. A gente fala das diretivas antecipadas, não abordando toda a parte jurídica, porque é impossível de fazer isso em 4 horas, mas trazer para as pessoas que elas têm o direito de escolha do cuidado que elas querem receber. A grande maioria não faz ideia de que elas têm esse direito. Então, a gente traz essa informação, fala: você pode escolher o que você quer, você pode decidir antes. E dá essa tarefa, faça a sua. Duvido que alguém saia de lá e faça a sua tarde, né? Mas elas já sabem que existe essa possibilidade e quem sabe um dia, né, sente e escreva ou fale pelo menos com seus familiares sobre os seus desejos. Eu acho que todo paliativista sonha com isso, né, de receber o paciente que já tenha conversado sobre seus valores com a família. Aí no terceiro módulo, a gente chama ele de alívio do sofrimento, a gente traz algumas dicas mais práticas, então a gente apresenta os sintomas mais comuns no final da vida e coisas que qualquer um pode fazer em casa. Então, traz um óleo de massagem, aquele ventiladorzinho para mostrar que a gente pode fazer alguma coisa para dispneia. Aí, dependendo da onde a gente está no Brasil, cada lugar vai trazer aquilo que é comum lá, né? Aqui eu falo, a minha mala sudestina é uma. O pessoal que faz o curso, que oferece o curso em Porto Velho, não vai ter as mesmas ferramentas que eu, porque as casas, né, os remedinhos caseiros são diferentes lá do que em São Paulo. Então, a ideia do curso, você falou, Cláudia, ele é simples, então ele tem essa estrutura, mas ele é tão flexível de que cada um pode apresentar coisas que são do cotidiano de quem está lá fazendo o curso, que é das regiões do Brasil é diferente. Aqui, se eu falo com a classe alta ou se eu falo com a classe mais vulnerável, né, é diferente. Cada casa tem suas coisas, os remedinhos caseiros mesmo. Então, a gente apresenta algumas técnicas de alívio do sofrimento e fala da alimentação, hidratação no final da vida, que é outro tema que eu acho que ele é complexo quando a gente tem que abordá-lo no momento em que a pessoa para de comer e beber. Mas ele não é tão complexo quando a gente aborda ele quando todo mundo está bem. Porque aí a cabeça consegue entender esse processo. E aí a gente aborda ele, participantes estão bem. E aí quando eles precisam cuidar de alguém no final da vida, a gente precisa só lembrar de que o processo é este. Não precisa ensinar. E eu acho que fica muito mais fácil. E a gente termina num quarto módulo falando sobre o luto. Então, são as despedidas e fala sobre algumas burocracias pós-morte, que é importante saber que elas existem, que a gente pode se preparar para elas. E sobre o luto, que também muita gente não sabe que ele é esse sentimento maluco. Que a gente está bem, está mal, está bem, está mal. E acha que isso é doença. Então, a gente traz o conceito de que isso faz parte. Que é assim mesmo. E aí, acaba o curso, um dos maiores esforços no curso é deixar ele em 4 horas, porque a vontade é de falar muito. Então a gente olha o relógio, porque as pessoas... Nós estamos acostumados a falar sobre esses temas, mas quem está lá no curso e ouve pela primeira vez sai acabado. Então, eles até falam, é mais leve do que esperavam, porque a gente acaba dando risada, conta piada no meio, mas é intenso. Então, eu acho que esse é um apanhado geral de como funciona o curso. E são sempre poucas pessoas, então no máximo do máximo 20, ideal é até 15, porque aí a gente consegue ter trocas. Quero agradecer a oportunidade de estar presente nesse episódio, podendo conhecer um pouco mais desse trabalho do Projeto dos Últimos Socorros, que eu já conheço
como o pessoal diz aqui em Minas, conheço de vista pelo que a gente acompanha na internet, nas redes sociais, os trabalhos, mas é um prazer estar tendo a oportunidade de conversar com a Karen aqui, de ouvir diretamente dela sobre o trabalho. E enquanto a Karen explicava o formato geral da proposta do curso, eu estava pensando aqui, né, que realmente é uma proposta extremamente interessante, porque ela é muito flexível, pensando no tempo curto de duração. Então é algo que é fácil de se pensar, né, para ofertar, seja para alunos de graduação, né, seja como uma atividade de extensão, estou pensando aqui, né, como docente. Mas para um público geral, né, porque de fato a gente sabe que o tempo é um recurso bastante importante, né, para a gente. Então, o fato do curso ser concentrado é bastante interessante. Mas o que me chama mais atenção é como ele é democrático, porque ele é para qualquer pessoa que tenha interesse na temática. Então, inclusive estava lendo o artigo que vocês publicaram e ele traz, né, participantes, estudantes de cursos de graduação, trabalhadores de saúde da comunidade e pessoas, qualquer pessoa, independente de estar vinculado à área da saúde, à universidade ou não. Então, acho isso extremamente importante e necessário, porque, de fato, a experiência da finitude e da morte, ela não é só para profissional de saúde, ela é para ser humano. Então, achei muito interessante essa característica e essa comparação, essa associação com os cursos de primeiros socorros, porque todo mundo está muito acostumado a falar dos cursos de primeiros socorros, todo mundo sabe da importância desses cursos. Mais interessante, porque que, né, ninguém tinha pensado até então nos últimos socorros. E aí eu pensei também num dos resultados do artigo que vocês trazem, um dos temas ali qualitativos, que tem a ver exatamente com isso, né? Um dos temas foi a morte como parte da vida. Então, se eu tenho um curso de primeiros socorros, faz todo sentido eu pensar num curso de últimos socorros, porque a morte faz parte da vida, né? Não é algo diferente, não é algo à parte. E pensando, inclusive, a Karen comentou também a respeito disso, no momento de estresse, de nervosismo, quando a situação está ocorrendo, se eu não tenho nenhuma informação, se eu não sei como agir, isso vai dificultar muito a experiência da pessoa que está passando ali pela finitude, da pessoa que está próxima do fim da vida e de quem está acompanhando essa pessoa. E aí eu achei sensacional no site do curso a frase utilizada, vou colocar aqui como lema: Últimos Socorros, um curso para, no final, saber o que fazer. E eu acho que isso empodera demais as pessoas envolvidas ali na situação e traz uma calma e traz um certo controle, porque eu sei o que fazer, pode deixar que eu sei como agir agora. Então, é uma sacada genial de, num espaço de tempo tão curto, conseguir trazer informações essenciais necessárias. E eu acho que a frase é exatamente essa: um curso para no final saber o que fazer. E esse conhecimento, né, saber o que fazer, alivia muita ansiedade, alivia muita angústia, ajuda muito para que a situação seja o mais tranquila possível, para que se possa aliviar o máximo possível o sofrimento que já é muitas vezes característico dessa fase. E eu não posso deixar de falar também que eu me sinto muito orgulhosa, como enfermeira, de que esse trabalho esteja sendo desenvolvido por uma enfermeira também, né, aqui no Brasil. Claro, né, envolvendo outros profissionais, mas é um orgulho para mim. Muito bom. Para quem quiser acessar, né, o site do curso Últimos Socorros, então dobra o S ali, ultimossocorros.com.br. E dando seguimento, eu vi, né, se eu não me engano, eu não lembro exatamente aonde,
mas eu vi algumas fotos de alguns cursos sendo ministrados nas comunidades junto dos projetos das favelas compassivas. E eu acho que se tem um lugar, se tem uma situação onde faz muito sentido a gente dar esses primeiros passos através de uma capacitação, não vou dizer uma capacitação porque não é, né, mas através de um conhecimento inicial estruturado, como são os últimos socorros, eu acho que é nessa iniciativa de tentar fortalecer a comunidade para dar conta do cuidado dos seus doentes. E isso que você falou, né, Karin, sobre essas peculiaridades das garrafadas, dos chás, das ervas, né, dos enfaixamentos, dos escaldapés, das massagens, que são muito típicas em algumas regiões, menos típicas em outras, e cada um vai ter as suas peculiaridades e o seu conhecimento, né, esse conhecimento que nasce e que se perpetua dentro das comunidades, renascer isso como algo que é valioso, precioso e que precisa ser resgatado, porque ao longo do tempo a gente foi tornando o cuidado à saúde e à morte como algo hospitalar, né? A gente foi deslocando isso da comunidade para 4 paredes dentro de um hospital. E isso, ao mesmo tempo que essa hospitalização, né, da saúde, se ao mesmo tempo isso traz para muitas questões vantagens que são incontestáveis, por outro lado, quando você está falando da morte que é esperada, que é resultado de um adoecimento crônico longo e que vai fazer parte daquela jornada de uma forma que a gente não tem como evitar, isso, o hospital ele é um desserviço na realidade, né? Na grande maioria das vezes. Infelizmente, a gente sabe que lá dentro você é sequestrado para o bem e para o mal, por uma série de protocolos de segurança, de higiene, de horários, etc. E fica de fora as crianças, ficam de fora os bichos, ficam de fora toda uma alimentação caseira, mas fica de fora especialmente a normalidade que é a morte dentro da nossa casa. Então, ter trabalhado muitos anos com assistência domiciliar me fez perceber que tem algumas batalhas que a gente não vai conseguir dentro do hospital. Não adianta, por mais que você brigue, você não vai conseguir. Você não vai conseguir garantir uma alimentação de conforto. A gente teve aí gravando alguns episódios a respeito de nutrição, hidratação e fim de vida, e a gente percebe a dificuldade que é você liberar uma dieta de conforto, a dificuldade que é para a fono, por mais que ela esteja alinhada com esse propósito, dela se colocar responsável por liberar aquela dieta de conforto para um paciente broncoaspirador, que pode, num evento que é esperado e que está dentro do risco assumido por aquela família ou por aquele paciente dessa broncoaspiração, mas e aí acontece. E aí acontece e o paciente morre na sequência disso. Então, eu acho que essa aproximação da comunidade, e eu acho que essa é uma ferramenta que ajuda nesse processo. E eu queria que você, eu não sei se você pode, né, compartilhar um pouco com a gente essa experiência, mais do que com profissionais, a experiência de trabalhar com as pessoas leigas, né? Se você já teve feedbacks depois, se você já teve pessoas que passaram pelo curso com você e depois vivenciaram essa questão, ou que já estavam cuidando de alguém que estava se aproximando do fim da vida e aí passou pelo curso e depois se sentiu mais confiante, né, nesse processo. Queria ver se você podia compartilhar um pouco com a gente, porque eu que não trabalhei ainda, né, nesses projetos nas comunidades, eu fico sempre muito admirada da potência disso e do quanto é possível ser feito sem toda a tecnologia e toda a estrutura que a gente é acostumado a ter, especialmente quando você é filhote de hospital.
Então vamos começar, porque tinha muita coisa que você colocou e eu estava aqui, eu preciso falar isso, eu preciso falar aquilo. Eu começo com Ellen Kelleher, que fala das comunidades compassivas, que ele estudou, né? Ele traz que a morte é muito mais um evento social no sentido de todos nós do que um evento da saúde, né, o hospitalar. E ele traz também um estudo de que as pessoas passam, em média, 95% do tempo delas no último ano de vida com familiares, com amigos, com a tela do celular, com os pets e não com profissionais da saúde. Os profissionais da saúde são responsáveis por 5% do tempo. Então, os outros 95%, a família, comunidade e vizinhos têm que dar conta. Então, essa é também uma das razões pelas quais a gente acredita muito que quem tem que ser instrumentalizado é a comunidade, é quem está do lado, porque as pessoas têm que dar conta desse tempo. E aí, como vocês falaram, né, se a gente tem o mínimo de informação, a gente se sente mais seguro de acompanhar a pessoa, então dá mais certo. E aí, se eu falo que eu gostaria de que todo mundo soubesse como fazer esse cuidado, eu formo uma comunidade compassiva, uma cidade compassiva, às vezes eu brinco, né, um país compassivo. E para chegar nisso, os cursos de último socorro são uma ferramenta. Eles não são a única, tem muitas ferramentas, mas eu acho que eles são uma ferramenta importante. Tanto que o Kelleher e o Bolek também já trabalharam junto justamente por entender isso. É a ferramenta para chegar na outra. E com isso, como eu sabia disso também, então eu falei, não, então comunidade compassiva, já que está surgindo no Brasil esse movimento, vamos fazer esse contato e ver se dá certo. Não só na teoria, na prática também. Então a gente deu, você viu, deve ter visto no site ou no Instagram, tanto na Rocinha e no Vidigal no Rio, quanto na Heliópolis em São Paulo. Né, a gente deu esses cursos e foi maravilhoso. E aí a gente pegou no Rio, foram os voluntários mesmo, como o projeto lá já está mais avançado, então tem bastante voluntários, a gente fez para os voluntários que gostaram bastante. Em Heliópolis, como a gente tinha poucos voluntários, a gente abriu para a comunidade. Então tinha voluntários do projeto, e como eram só 3 ou 4, na época a gente abriu para a comunidade. E aí foi interessante que a gente deixou a divulgação por conta de uma ONG em Heliópolis, não foi nem a Heliópolis Compassiva, eles chamaram como curso de cuidados paliativos. A gente falou, não vai vir ninguém, né? Esse curso vai todo mundo morrer de medo. Teve muita gente interessada, tanto que a gente abriu uma segunda turma. Então, acabou no dia que muita gente não veio, que também é isso, né? Quando a gente não conhece a ONG, a gente não sabe qual o percentual de gente que não vem. Então a gente falou, para não ter mais que 20 pessoas, a gente prefere fazer 2 turmas mesmo com poucas pessoas. Então a gente fez 2 turmas em Heliópolis por isso, porque realmente o interesse foi bastante grande. Diferente do que a gente muitas vezes pensa, fala, ninguém quer falar disso, que não é. Quando a gente chama para cursos, para encontros de cuidado paliativo, tem, pelo menos é o que eu percebo, há um interesse grande. Quando a gente consegue fazer a divulgação em grupos que cuidam. Se a gente jogar para grupos que não tem nada a ver com cuidado, onde não tem ninguém doente, é menos. Mas se eu pego grupos e dentro das comunidades tem muitas mulheres que cuidam, sejam dentro da família, seja como cuidadoras, eles têm interesse em saber o que fazer. Porque elas, assim eu digo, elas são jogadas, cuide e se vire. E aí, quando elas têm a oportunidade de aprender alguma coisa, esse interesse, ele existe. E do feedback, muitas vezes, já no curso, a gente tem o feedback de gente que passou pelo cuidado, né, fez o cuidado, e aí vem assim, então ele não morreu porque eu fiz alguma coisa errada? Assim, não, você não fez nada errado, você, né, é o processo natural. Então eu carreguei isso por anos, achando que eu errei, ou que a dor que a pessoa sentia era porque eu não sabia cuidar. E aí a gente fala, não, a dor física não vem do seu mau cuidado.
se é que ele foi mal cuidado, que eu duvido, né? Porque senão ela não estaria lá querendo saber o que está acontecendo. É porque não houve acompanhamento de qualidade do serviço de saúde por N razões. A gente não sabe o que aconteceu. Mas não é culpa da pessoa, do outro ter tido dor física. Então a gente vê isso e as pessoas saem mais leves, porque elas conseguiram tirar essa culpa de que alguma coisa do cuidado delas estava errado. Isso é bastante bonito de se ver também. De feedback de quem já fez e depois passou por uma situação, tem uma que eu achei bem interessante, foram 2 irmãs que vieram porque a mãe estava no final da vida, eles tinham mais 2 outros irmãos. Aí 2 filhos vinham, fizeram o curso e 2 não. E aí quando a médica na próxima visita, ela ia explicar, né, como a gente explica o que vai acontecer, aí as 2 que fizeram, não, eu já sei, vai ser isso. Aí voltaram para os outros, falaram, não, mas você tinha que ter feito, aí você saberia também. Então traz essa segurança, né. Essa semana também uma outra pessoa mandou um áudio que a mãe que estava, né, eles fizeram o curso há uns meses atrás, falou: "Não, ela faleceu essa semana e foi tranquilo". Então eu não sei se foi o curso que deixou elas mais tranquilas, mas com certeza alguma coisa fez, porque elas lembraram do curso depois, né, de mandar esse áudio. Então, uma outra pessoa a gente fala quando a gente fala do comer e beber, quando a gente informa que não faz sentido a gente ofertar comida demais, a gente oferta um outro tipo de cuidado, que é o cuidado com a boca, né. Então eu falo, a gente tira o cuida meio que proíbe e fala: "Não, vocês não vão dar de comida, mas eu não quero que você não cuide, então ó, faz o cuidado com a boca em vez disso". E aí a gente traz os swabs orais, né, para as pessoas já terem essa experiência dentro do curso, então também é um momento mais descontraído, porque eles vão e colocam a gente leva normalmente água e suco e às vezes café, Coca-Cola para fazer o cuidado com a boca. E ela falou: "Não, agora eu sei, eu levei lá na UTI, fiz na minha tia". Então isso aconteceu também já. Essa coisa, né, do conhecimento é poder. Conhecimento, ele traz, às vezes não é nem segurança, mas é a capacidade de você até discutir, questionar, porque se eventualmente essas pessoas que você falou, né, que acompanharam aí a mãe e tinham feito o curso, se elas fossem receber uma orientação equivocada, elas teriam também como fazer as perguntas certas e os argumentos certos, porque é só assim que a gente consegue, né? Você precisa sair de um mínimo para que você consiga discutir sobre o assunto, você consiga manejar essa simetria de conhecimento tão enorme, né, que tem do profissional da saúde com as pessoas que são as cuidadoras e que muitas vezes não tiveram sequer acesso a uma educação que não é relacionada à saúde, mas é uma educação formal, e com isso se veem completamente perdidas. Algumas coisas que a gente considera óbvias, essa é uma coisa que eu aprendi muito, trabalhar no SUS muitos anos na assistência da medicina de família e comunidade, que muitas coisas que você considera óbvias não são óbvias. O trabalho que a gente tem na atenção primária como educadores, né, em saúde, no letramento de saúde, é imenso e a gente não acaba nunca. Você se sente sempre no dia da marmota, né? Você fica sempre repetindo a mesma coisa, porque cada vez é uma pessoa diferente, uma família diferente e você vai ter que repetir isso várias vezes mesmo. Mas o que é bonito desse processo é que ele aproxima o conhecimento dessa pessoa que é o cuidador, né? Porque quando esse cuidador ele aprende a técnica de trocar uma fralda, a técnica de uma mudança de decúbito, a técnica de tirar a pessoa da cama e colocar numa cadeira de banho ou numa cadeira plástica, porque cadeira de banho não vai existir. Quando eles aprendem essas coisas, a vida se simplifica. E isso que você trouxe, né, Karen, da culpa ser dissipada de cima dos seus ombros, porque a gente nem imagina que possa haver culpa com uma coisa dessas. É preciso nomear que existe uma culpa
por algo que nem é sua responsabilidade. Eu cansei de ver as pessoas culpadas. Meu pai morreu muito mal, me sinto culpado com isso. Quando na realidade foi o sistema de saúde que virou as costas completamente para essa pessoa e não ofereceu os recursos necessários para que o sofrimento fosse aliviado. Mas essa imagem, né, a imagem do sofrimento, a imagem de um ser que você ama tendo dor ou falta de ar, é algo que fica grudado na sua retina para sempre. Então, se minimamente você aprende que você pode pegar o ventiladorzinho lá do camelô, né, e colocar, e isso vai trazer um alívio, isso torna o processo muito mais fácil. E às vezes, claro que não vai ser para ficar com o ventiladorzinho ali para sempre, mas às vezes é o tempo suficiente para você poder tomar uma providência, fazer alguma coisa. Fala, Aninha. Vocês estão falando e os pensamentos vão vindo, né? Mas enquanto a Karen falava, eu me lembrei de alguns textos do professor Nelson Felice de Barros, que é professor da área de ciências sociais na Unicamp, onde ele fala sobre o cuidado como atributo humano. E eu acho isso fantástico, né? Como a doutora Cláudia trouxe mais no início do episódio, de que ao longo da história, o cuidado em saúde, ele foi sendo institucionalizado. A responsabilidade do cuidado, da manutenção da saúde, né, ou mesmo do cuidado curativo, foi centralizada no hospital e nos profissionais de saúde. No entanto, a gente se esquece que nós estamos vivos como espécie pelo cuidado humano, porque a história com o cuidado médico, biomédico, como conhecemos, se nós formos fazer uma comparação aí, né, da proporção da história da humanidade em que esse cuidado biomédico está presente, é muito pequeno. Então, isso nos lembra de que, de fato, o cuidado, ele é atributo humano, né? Ele não é atributo do sistema de saúde, ele não é atributo da instituição de saúde, ele não é atributo do profissional de saúde, né? E é de extrema importância que as pessoas tomem posse disso, porque, infelizmente, o sistema de saúde, ele é falho, ele não alcança todas as pessoas. E então o que essa pessoa vai fazer? Às vezes, o tempo que ela vai precisar sair de casa, pegar um transporte público para chegar na instituição, não vai dar tempo. Então, se pensar em estratégias que facilitem o empoderamento, e aí, né, voltando numa fala do professor Nelson Felice de Barros, a importância de se pensar um cuidado que é emancipador, e não um cuidado que torna o paciente ou familiar dependente da instituição de saúde, dependente do profissional de saúde, porque, como a Karen disse, 95% do tempo ele vai passar com a família, com as pessoas próximas, na comunidade. Então a conta não bate. Como assim? A maior parte do tempo ele passa com a comunidade, mas a ajuda só vem da instituição de saúde? Não faz sentido. Então, é extremamente importante que se pense estratégias de relembrar a sociedade de que o cuidado, ele é atributo humano, e do profissional de saúde pensar também nesse cuidado que emancipa e que não torna o paciente ou a família dependente da instituição. Claro que não quero aqui livrar, né, a instituição de saúde, o sistema de saúde do seu papel, de forma nenhuma. Mas é necessário, e aí eu estava pensando inclusive numa experiência pessoal. A minha avó materna, ela faleceu em casa com a gente. Ela teve a sorte de falecer dormindo, então minha mãe fala, minha mãe teve muita sorte porque até a noite anterior, né, na noite que ela faleceu, ela tomou banho normalmente, se alimentou, mas faleceu durante a madrugada dormindo. Mas eu fiquei pensando, poxa, e se não tivesse sido assim, né? E se isso foi na minha adolescência, ninguém lá em casa tinha formação na área de saúde nem nada. Então eu fiquei pensando, poxa, como a gente não, você nunca está preparado, você não sabe quando é que vai acontecer. E é muito bem-vindo esse tipo de curso que prepara a pessoa para algo que vai acontecer, só que você não sabe quando. E aí a gente volta naquilo, no lema que está lá no site do curso. O curso para, no final, saber o que fazer.
Então, com certeza, você ter um conhecimento mínimo, saber o que vai acontecer, saber o que você pode esperar daquela situação, como proceder, alivia muito o sofrimento, tanto do paciente quanto da família, inclusive nessa questão que a Karen comentou também, né? Daquela culpa. E se eu tivesse feito assim, né? E se eu tivesse feito diferente? Ele sofreu por minha culpa, porque eu não sabia o que fazer, porque eu fiz errado. Então, é um trabalho de extrema importância. Atualmente, eu estou diretora voluntária de uma instituição de longa permanência de idosos, filantrópica aqui em São Paulo. E a gente até trocou uma ideia, né, Karen, em algum momento a respeito disso. E eu estava pensando nas comunidades e pensando agora que ambientes você tem mais probabilidade de ter pessoas em fase final de vida. E as ILPs, né, as instituições de longa permanência, elas são, assim, se você aplica uma ferramenta de elegibilidade para cuidados paliativos dentro das ILPs, você elege todo mundo praticamente. E pensando nesses lugares, né, pensando aí na comunidade, pensando nas ILPs, com certeza existem públicos onde o direcionamento desse tipo de formação cai como uma luva, para que você tenha até um aproveitamento maior, porque uma coisa é você fazer o curso de últimos socorros e não utilizar-se dele ao longo de anos, e aí, claro, o conhecimento ele vai ficando mais guardadinho lá, nas gavetinhas mais profundas da sua mente. Igual no Divertidamente, né, vai indo lá para aquele fundão da memória lá. Agora, se você vê, né, com mais frequência, como acontece nas ILPs mesmo, a morte chegando, se aproximando, e por mais que você não vai cuidar dela ali, muitas vezes, mas às vezes ela se esfrega na sua cara, né? Ela não espera, não dá tempo de levar para o hospital. Então, eu fico aqui ouvindo e como boa semeadora aí do cuidado paliativo por esse mundão afora, eu fico pensando nesses locais, né? Entendo que o curso ele não é direcionado, mas também entendo que existem públicos que vão ter muito mais aproveitamento. Primeiro, só lembrando, a Ana Cláudia falou do cuidado, que ele é humano, e eu acho que a gente sabe, a gente como sociedade, né, a gente sabe muito do cuidado, mesmo tendo esquecido ou deixado de lado, mas a gente ainda sabe muito. E muitas pessoas, quando estão cuidando de alguém no final da vida, têm esse receio: será que eu posso? Aquilo que eu já sei. Então, o curso também traz isso de dar essa autorização. Vai. Aí, fazendo a comparação de novo com o curso de primeiros socorros, se eu não fizer nada com alguém, o coração parou de bater, eu não faço nada, a pessoa está morta. Então, eu posso até apertar errado, mas piorar a situação eu não vou. No final, se a pessoa está sofrendo, eu posso ir lá dar um abraço, fazer uma massagem, porque piorar não vai. Assim, são pouquíssimas coisas que um familiar que quer cuidar possa fazer para piorar a situação. Então, se eu der para essa pessoa autorização, não, vai lá, você pode cuidar, você é capaz de cuidar, ele vai cuidar bem. Às vezes eu brinco no hospital, quando eu trabalhava com as pessoas de final de vida que tinham a família perto, o meu trabalho muitas vezes era abrir a porta do quarto, falar: vocês estão fazendo tudo certo, e sair. Eu não fazia nada. Eu só validava o que elas sabiam fazer. Para que a pessoa no final da vida vai precisar conhecer uma enfermeira que nunca viu na vida? Não, família, vai lá, tá tudo certo. Então, acredito que também tem essa parte de resgatar e validar o que eles já sabem. E essa coisa do entrar no quarto e fazer uma coisa que é diferente do modus operandi, né? Eu falo muito isso para os grupos de enfermagem que trabalham comigo em unidades que não são dedicadas ao cuidado paliativo, pessoas que estão ali numa unidade onde tem pós-operatório, onde tem agudo, onde tem crônico, onde tem paciente morrendo. E quando você coloca lá que não é mais necessário verificar os sinais vitais dentro da rotina da enfermagem, que isso não significa que você não vai entrar dentro do quarto como se você fosse verificar os sinais vitais.
Só que você vai fazer outras coisas. Você vai esticar o lençol, você vai reposicionar o travesseiro, você vai mudar o decúbito, você vai cuidar da boca, você vai limpar o olho, umedecer. Porque se você não entrar, por mais que esse gesto possa ser desnecessário, você vai dizer assim, no meio da rotina enlouquecida, né, da maioria das unidades de internação, onde a enfermagem está sempre sobrecarregada, por mais que você diga, poxa, mas eu tenho coisas mais importantes para fazer, já que não é para verificar o sinal vital, vou fazer outra coisa, né? Mas se você não entrar, existe uma sensação de abandono, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa lutar para desconectar do cuidado paliativo, a sensação de abandono pelo profissional de saúde. A gente não está simplesmente transferindo, e é importante que não pareça isso, né? Acho que a Ana falou um pouco, a Karen falou um pouco também, que não pareça isso, que não pareça que fazer a capacitação das pessoas da comunidade, ou dos familiares, ou dos cuidadores não profissionais, a respeito de como manejar o fim da vida, está isentando ou tirando da necessidade as equipes que precisam existir para dar apoio. Mas, da mesma maneira que nós nunca vamos ter especialistas em cuidados paliativos suficientes para cuidar de todo mundo que é elegível para tal, nós também nunca vamos ter profissionais suficientes para dar o cuidado, todo o cuidado que as pessoas precisam. E isso é algo que eu acho que na fala da Ana é muito inquietante, porque eu moro num prédio de 27, 28 andares, que tem 2 apartamentos por andar, e se você me perguntar quantos dos meus vizinhos eu conheço, e eu moro aqui há 20 anos, eu posso contar nos dedos. E eu não conheço eles porque eles moram aqui, eu conheço eles porque eu encontro eles na academia. Porque eu não frequento nenhum outro espaço público do prédio. Então, na academia, eu conheço o mínimo de pessoas ali que frequentam no mesmo horário que eu. Então, nas grandes cidades, a gente vem se isolando cada vez mais. E pensar o cuidado fora da instituição, neste padrão de isolamento que a gente vive, é quase que impensável. Então parece que a gente está falando de uma coisa utópica quando a gente olha para a nossa própria vida. Então é inquietante isso. É inquietante porque ao mesmo tempo que a gente prega esse resgate, eu fico pensando, com os meus pais lá na roça, né, lá no sítio, eu consigo fazer isso. Mas com a minha vida aqui, se hoje eu adoecesse, como que essa minha comunidade, né, iria se mobilizar? Como que essa minha comunidade de amigos mesmo, dentro de uma cidade como São Paulo, iria se mobilizar? Porque você não está na porta do lado, você está muitas vezes a quarteirões de distância. E hoje, esse canal digital que facilitou a formação da Karen, que facilita essa nossa gravação aqui hoje, com Karen aqui em São Paulo, eu em outro bairro e a Ana Cláudia lá em Minas Gerais, este canal que facilita isso também previne, de certa forma, que você crie estratégias e alternativas para você estar junto fisicamente. Então, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque da mesma maneira que o último artigo que a Ana Cláudia revisou e a gente postou no Palipapers, na página do Instagram do Palipapers, a crise do cuidado na oncologia, eu acho que a gente precisa estar sempre se policiando em relação a essa crise do cuidado dentro do próprio cuidado paliativo, que a gente precisa estar perto das pessoas. De repente, a gente está fazendo atendimento online e a gente não viu um paciente ao longo de uma trajetória inteira de cuidado. E isso acaba trazendo suas consequências, porque existe toda uma questão adicional que quando você está perto realmente da pessoa, você consegue enxergar. Eu fiquei com uma inquietação assim, em relação a isso, o quanto a gente será capaz de fato, né, Ana, de viabilizar o cuidar dentro dessa estrutura social que a gente está construindo e construindo cada vez mais. Eu penso que o futuro é
você migrar, né? Você vive uma parte da sua vida nesses grandes centros e aí você migra para comunidades mesmo. Precisarão existir essas comunidades, que não sejam comunidades no sentido de favelas, mas comunidades no sentido de pessoas morando umas próximas das outras e viabilizando um cuidado coletivo, porque ninguém vai dar conta de cada um ter um cuidador. Ninguém vai dar conta de cada um ter a sua vaga lá na ILP, que vai custar R$ 15.000 por mês. Ninguém vai dar conta disso. E talvez a gente possa aprender a tempo de viabilizar esse cuidado na nossa velhice, para que a gente não fique à mercê do que as instituições vão prover para a gente. Com certeza, com certeza. Acho que a gente precisa ir construindo as nossas comunidades no lugar onde a gente está. Aí eu voltaria para outra pergunta que você fez dos públicos-alvos do curso. Você trouxe as pessoas da ILPI, né, os cuidadores. A gente não fez nenhum curso presencial em ILPI ainda, mas a gente teve 2 LPIs no interior, uma no interior da Bahia, outra no interior de Goiás, que entraram em contato e perguntaram se a gente ia fazer online. Aí a gente fez no modo que eu acho mais desafiador, que é os 2 facilitadores, cada um no seu computador, e todos os alunos juntos numa sala. Então, esse para mim, porque eles conversam entre si, você não sabe o que as pessoas estão conversando, se elas estão prestando atenção ou estão falando da festa do final de semana, né? Mas valeu muito a pena as 2, então a gente conseguiu trazer isso para o interior do Brasil, sem precisar ir lá, apesar que eu prefiro muito mais os cursos presenciais. É uma maneira de levar esse conhecimento. E um outro público-alvo que eu gosto bastante são os ACS, os agentes comunitários, que esses é um outro, né, um grupo de profissionais que eles vão para as casas, eles sempre têm, né, todo profissional lá tem alguém no final da vida no seu grupo, daqueles que acompanham, mas eles também não têm informação. Então a gente trazer de novo aquele mínimo de informação, de falar para a pessoa, olha, se o seu paciente quer falar sobre a morte dele, você pode responder, você não precisa mudar de assunto. Assim, uma coisa que para nós paliativistas é óbvio, mas eles, logicamente não, eles vão fugir do assunto porque é desconfortável, não sabem como, acham que a pessoa vai piorar, ou que precisa dar de comida quando a pessoa já não precisa mais. Então esse é um público que eu acho que vale muito a pena e eles gostam, aqueles que a gente já deu os cursos gostaram bastante. A gente também já fez nas faculdades, como está lá no artigo, então em várias tem estudantes de enfermagem, medicina, TO. Agora recentemente teve um grupo que não está no artigo ainda, de residentes, então assim, a gente vai levando e está percebendo que todo mundo que dá para inserir. Aí tem alguns docentes que falam, não, eu acho que é melhor no comecinho da faculdade, outros não, eu acho que é melhor mais para o final, quando ele já tem um pouquinho de experiência, já fizeram algum estágio. Então isso a gente não sabe o que é melhor, onde vale mais a pena, mas que vale a pena eu tenho certeza. As respostas mostram. Eu chutaria no começo, né? Eu acho que esse curso eu chutaria no começo, assim, bem no comecinho mesmo. Eu quero trazer um pouquinho do artigo, então, para a gente começar a fechar esse episódio. Então, dentro dessa nossa proposta de misturar, né, a teoria com a prática, a gente trouxe bastante da prática até agora e colocar aqui o método da construção desse estudo que apresenta essa experiência. Então, foi um estudo transversal de métodos mistos, onde foi aplicado um questionário online a participantes de todos os cursos realizados entre março e novembro de 2024. Foram ofertados 32 cursos com 343 participantes, né, uma média aí de 10, 12 participantes por curso, em 5 tipos de cenários: favelas, universidade, unidade básica, agentes comunitários de saúde, espaços públicos e cursos online. Tiveram 246 respondedores ao questionário, uma taxa de resposta de 72%, que é boa. E a maioria era do público geral, a maioria das respostas, ou estudantes da área de saúde.
E quase todos afirmaram ter aprendido coisas novas, 98,8%, e declararam que recomendariam o curso a outras pessoas, 98,4%. Esse é um sucesso de produto, né? Se você botasse um NPS aqui, ia ser ótimo. A avaliação do conteúdo foi predominantemente boa ou muito boa em todos os contextos. Essa análise do curso não trouxe apenas uma análise quantitativa dessas respostas, mas também uma análise qualitativa das respostas abertas e de onde emergiram 4 grandes temas. Eu acho que a Ana Cláudia comentou um pouquinho de um deles, mas é importante que a gente cite a morte como parte natural da vida, a importância de falar sobre a morte e o morrer com dignidade e respeito aos desejos do paciente e a necessidade de educação em cuidados paliativos. Eu acho que se nós juntássemos profissionais experientes do cuidado paliativo para dizer o que é importante que uma temática como essa traga, não sairia nada muito diferente disso, né? Então, eu acho que atinge muito bem o objetivo a que se propõe. E semeia, né? Semeia a curiosidade de você buscar por uma formação mais aprofundada, mais longa. Por isso que eu acho que é interessante, acharia interessante para um curso de medicina, por exemplo, que é do lugar de fala que eu tenho, né? O início, porque conforme você vai andando no curso de medicina, você vai se sobrecarregando cada vez mais de conhecimentos que você precisa adquirir, que vão tornando você mais, como se você fosse indo para uma ciência mais exata e menos humana. E eu acho que desde o começo você ter isso já te aproxima disso. Já tira de cara o viés de que você está fazendo um curso para salvar as pessoas sempre. Se você já conta para as pessoas logo do começo, as pessoas vão morrer. Não importa o que você faça, muitos dos seus pacientes vão morrer nas suas mãos, porque isso faz parte da vida e você, como profissional de saúde, provavelmente estará perto. Acho que ajuda a não ter o choque que muitas vezes as pessoas se dão conta que os pacientes morrem no 5º ano da faculdade, né? Ou no 6º, ou depois que se formaram, é o que é bem pior. Então, para a gente ir fechando, a gente já tem aí um tempo de fala e uma fala muito boa, muito rica. Eu queria passar a primeira palavra para Karen, para que você pudesse, Karen, falar para quem está nos escutando uma mensagem final, depois para Ana Cláudia, depois para a gente encerrar. Mais uma vez, muito obrigada. Eu sou suspeita, né? Eu gosto do curso, eu adoro. Eu já dei uns 100 cursos agora durante esses anos e apesar dele ser padronizado, cada curso é diferente, porque depende de quem, né, do grupo que está lá. Então, ele tem essa facilidade, é uma ferramenta que eu posso aplicar em qualquer lugar. Então, eu gosto muito deles. E para quem ficou curioso, a Cláudia já tinha falado do site, onde tem mais informações, tem fotos, né, que sempre mostram um pouquinho mais de como é o ambiente. Quem quiser participar, está convidado e deve ter bastante paliativistas ouvindo. Quiser participar do time e dar o curso, também é aberto, porque ele não é centrado em mim. Eu trouxe ele para o Brasil, mas a ideia é que ele se espalhe, que eu vire cada vez menos importante dentro desse projeto muito maior. Ah, não, a gente quer que você vire cada vez mais importante. Afinal de contas, fazer, né, o curso de capacitação para você ser um multiplicador com você é um privilégio, né? Muito obrigada por estar aqui, por poder contar um pouquinho do curso e das experiências que a gente teve. Quero agradecer a Karen pela conversa, parabenizar, obviamente, pela iniciativa e, no nome da Karen, todos os demais envolvidos no projeto, na proposta, e o desejo que realmente se espalhe cada vez mais, para que mais pessoas tenham acesso, tenham a oportunidade de se aproximar desse tema, né? Que é sempre um tema que leva a muitas reflexões, principalmente para quem não está acostumado a pensar sobre, a falar sobre, mas até a Karen disse, né, no final do curso o pessoal está
foram fortes emoções, né? É um intensivão, o tempo é curto, mas imagino que desperta aí muitos insights, muitas reflexões. E o preparo, né? A pessoa estando diante de uma situação em que ela precise utilizar esses conhecimentos, ela se sinta mais preparada, com menos medo, e que de fato contribua para uma experiência de fim de vida o mais suave possível, né? Então, parabéns a todos os envolvidos. Quem sabe a gente traz aqui para Alfenas também, Karen. Karen, preciso me capacitar. Eu estou pensando no projeto de extensão, porque é muito comum os projetos de extensão de primeiros socorros, e logo no início da graduação, principalmente. Então, os alunos saem por aí oferecendo, né, os cursos, então fica a dica aí também, né, para o pessoal que está envolvido aí nas universidades. Acho que é uma ideia ótima. Muito obrigada às duas por estarem junto comigo aqui até o final desse episódio e a todo mundo que está nos escutando. Eu acredito que de todos os nossos episódios, esse é o que tem uma capacidade, um potencial de impacto para a disseminação do conhecimento em cuidado paliativo para a comunidade, o episódio que mais potencial tem nesse sentido. E eu convido todo mundo que está nos escutando, que terminou de ouvir esse episódio agora, que compartilhe ele com quem você acha que poderia ocupar esse lugar de ouvinte ou de multiplicador desse curso de Últimos Socorros. Lembrando de novo, www.ultimossocorros.com.br é onde vocês vão conseguir mais informações. Nas plataformas de divulgação do PaliPapers, a gente vai também manter o link associado, assim como a referência do artigo para quem tiver curiosidade de lê-lo na íntegra. Mais uma vez, muito obrigada. Nos acompanhe, curta, compartilhe. Pali.papers no Instagram também. PaliPapers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube.